Shalom, amigos, tudo bem? Sou Edson Oliveira, aqui da comunidade Beninua em Baçaí, na cidade de Agdávila, na Bahia. Faço parte também do movimento Beninua Brasil, com o nosso Rav Yaakov Gerenstadt. Em primeiro lugar, quero agradecer a Hashem pela oportunidade que ele nos concedeu, a mim e a toda a comunidade que está aqui, também pela minha família, porque a gente há muito tempo vem procurando uma oportunidade de preencher as lacunas espirituais que as nossas almas sempre desejaram. Bem, fazer um pequeno resumo da minha vida e o porquê eu escolhi o caminho de Beninua para seguir, ok? Desde criança que eu participo do cristianismo, a primeira instância eu era católico, junto com minha família se tornou evangélico. Aos 7 anos de idade também me tornei evangélico. Com 15 anos de idade me batizei como evangélico na Igreja Assembleia. Aos 18 anos eu já era um dos dirigentes da Igreja Assembleia, professor de escola dominical, passava ensino para jovens, senhores, etc. e tal. E eu conheci assim o lado do cristianismo, ok? Com 18 anos também eu conheci um pouco sobre judaísmo, vi falar pela primeira vez sobre judaísmo, mas foi através do messianismo, ou seja, um cristianismo disfarçado de judaísmo. Na verdade, infelizmente, não estou aqui para desrespeitar ou nada disso, mas eu estou aqui para falar o que eu vivi, então eu tenho que relatar a minha experiência que eu tive junto a esses movimentos, tanto o catolicismo, o cristianismo católico, o cristianismo evangélico e o cristianismo messiânico, que na verdade é um cristianismo, vamos dizer assim, abre aspas, com roupagem judaica, ok? Só as pessoas mudaram o nome e agora Jesus não se chama Jesus, se chama Yeshua, João agora é Yohanan, etc e tal, e toda aquela coisa que todo mundo já conhece. Geralmente a pessoa, quando sai do cristianismo, e quando uma pessoa ela é uma pessoa que se foca em religião, espiritualidade, como eu, que sempre procurei estar tendo um motivo espiritual para minha alma, um caminho religioso para seguir, eu sempre gostei de estar estudando as escrituras e estar me envolvendo com assuntos espirituais. Bezrat Hashem, Baruch Hashem, que foi através desse interesse meu que eu pude também passar por algumas experiências e adquirir o conhecimento da Torá. E hoje está onde eu estou, Baruch Hashem, por causa disso. Eu conheci o messianismo, também me tornei um dos líderes messiânicos aqui na cidade de Dias d'Ávila. Quando eu conheci a minha esposa, eu já participava bem que um pouco distante, mas da questão messiânica. Falei para minha esposa que eu não acreditava em Jesus da forma cristã, mas da forma messiânica, na verdade através do nome Yeshua, que na verdade muda-se os nomes, mas a teologia, o ensinamento continua o mesmo, Não existe esse negócio de teologia diferente para essas duas vertentes que na verdade são ramificações do cristianismo, seja católico, seja messianismo, seja lá o que for, são ramificações do cristianismo. O judaísmo, ele é pela Torá. Eu comecei a estudar, passei para minha esposa, nós viemos embora, largamos todas as nossas coisas, casa, tudo que era nosso, nós largamos na ilha de Itaparica, que era onde a gente morava, e viemos embora para cá, a fim de se aproximar de uma comunidade judaica, a fim de se aproximar do serviço ao Deus de Israel. Fomos decepcionados, obviamente, porque quando fomos estudar a fundo sobre a questão judaica, descobrimos que nós não estávamos no judaísmo, nós estávamos em um cristianismo disfarçado de judaísmo. Foi onde eu comecei a estudar sobre Torá, Mitzvot, comecei a implantar as leis, como eu era um dos líderes, comecei a implantar as leis dentro dessa comunidade messiânica. Isso começou a pesar na comunidade, porque estava tendo um choque da teologia cristã com a teologia judaica. E isso não estava conseguindo se acoplar nem para nós, nem para as pessoas que estavam recebendo os ensinamentos. Porque muitas pessoas ainda tinham um pensamento muito cristão, então não tinha como receber os ensinamentos judaicos.
As fontes judaicas que eu comecei a pesquisar eram fontes ortodoxas. O principal site que eu comecei a estudar foi o Peter Rabbad, ok? O site Peter Rabbad. Comecei a pesquisar paraxá, leis, costumes, todas aquelas tags que tem num site Rabbad, eu comecei a estudar para saber o que era o judaísmo verdadeiro, né? Então, eu comecei a descobrir. E aí veio as ideias sobre o Mashiach. Veio as perguntas, etc e tal. E eu comecei a estudar sobre a questão Mashiach. E eu vim descobrir que o Messias que o povo de Israel esperava ainda não tinha vindo. Porque o Messias que o cristianismo me apresentou, o Messias que o movimento messiânico me apresentou, não importava se tinha o nome de Jesus ou de Yeshua, não condizia com o Mashiach, com o homem que viria trazer a redenção ao povo de Israel e, por consequência, para toda a humanidade. Então, eu comecei a pesquisar junto com alguns amigos que estavam também, que tinham assim, era da minha confiança. Baruch Hashem, eu consegui assim, o respeito, a admiração e também a confiança de muitas pessoas dentro dessa comunidade. Quando eu saí dessa comunidade, junto com a minha esposa, a gente tinha formado um vínculo com algumas pessoas e essas pessoas também saíram comigo. Formamos uma comunidade, abre aspas aí, né, ortodoxa, porque a gente seguia o judaísmo da forma ortodoxa, achando que estava servindo da maneira certa, ok? Porque quando a gente sai do cristianismo ou do messianismo, a gente quer buscar uma razão espiritual para a nossa vida. O Benei Noah, Bat Noah, ela procura uma razão espiritual que faça sentido para a sua alma. A alma ela recebe uma missão divina de vir para a Terra cumprir, e quando ela se depara com as religiões, porque cada religião ela possui um pouquinho dos ensinamentos judaicos. Né? Se você pegar um pouquinho de cada religião, é como se tivesse colocado uma bomba, né, no judaísmo, vamos dizer assim, uma metáfora, e explodiu e virou várias religiões, porque um pouquinho de cada religião adquiriu um costume judaico para si, seja ele católico, seja ele evangélico, seja ele de qual vertente for, ele acaba trazendo um pouquinho do judaísmo. E isso, na verdade, é aquela velha história, né, de esconder o gato e deixar o rabinho do lado de fora, como prova da onde o gato está escondido. E foi o que aconteceu com a gente. Através dessas pistas, através desses sinais, nós começamos a pesquisar sobre Mashiach, sobre judaísmo, e começamos a praticar como judeus ortodoxos, na nossa visão. Obviamente, conhecemos também um movimento no qual se dizia que a gente tinha que se tornar judeu para servir a Hashem, porque a maioria dos brasileiros seriam descendentes de judeus. Participamos também por um período, e aí a gente começou a pesquisar sobre toda essa questão, né? Então a gente levou aí mais ou menos uns 4, 5, 6 anos praticando o mandamento dentro da nossa casa. Eu e minha esposa e meu filho, na época ainda não tinha minha filha mais nova, e a gente praticava junto com alguns amigos que saiu da comunidade messiânica também, junto com a gente. E o que foi que aconteceu? A gente começou a conhecer o mandamento, como fazer os mandamentos, pesquisar na Rabbad, viu assuntos com o Rabino Dudu, viu assuntos com rabinos ortodoxos, com o Doleon Atá, que eu via muitos assuntos de Doleon Atá, muito sobre a questão messiânica, muito eu aprendi com o Doleon Atá. Também um amigo meu que era de uma comunidade que frequentava uma sinagoga aqui em Salvador, ele me ajudou bastante a abrir os olhos para a questão messiânica, porque na verdade o cristão ele se apega muito à questão messiânica, né? Então, como ele acredita que Deus se encarnou em forma de um homem para salvar a humanidade com sua própria morte, então a questão messiânica acaba sendo o foco principal da fé cristã. Só que de uma forma totalmente formulada por vertentes que não estão de acordo com o judaísmo, ok? Então, Baruch Hashem, hoje eu entendo que tudo que eu passei junto com as pessoas que estavam comigo e até mesmo com a minha esposa, a gente passou para adquirir experiência
para ajudar outras pessoas que estão chegando agora e que estão totalmente perdidas no meio da confusão que algumas vertentes religiosas, alguns segmentos religiosos acabou causando na mente dessas pessoas, né? Porque quando eu vim entender que o Deus de Israel entregou a Torá, os ensinamentos, a Moisés no Monte Sinai, e que a partir de Moisés foi disseminado todo o ensinamento espiritual, tanto para o povo de Israel quanto para as nações, eu vim entender. A fonte para que eu pudesse encontrar a verdade estava com o povo judeu. Né? Daí vêm as profecias que 10 homens pegariam no tzitzi de um judeu e pediriam para ensinar a verdade porque o Deus verdadeiro estava com eles. E foi aí que eu comecei a estudar essa questão toda do judaísmo e levei alguns anos praticando o judaísmo e a gente criou uma pequena comunidade. Foi aonde também, nesse meio período aí, essa transição toda, já tinha saído do messianismo, do cristianismo, e estava seguindo de uma forma autônoma, vamos dizer assim, ortodoxa, e conheci um amigo daqui também, que tem uma comunidade aqui em Dias d'Ávila, e esse amigo também estava numa transição, né, saindo do cristianismo para o messianismo. Então, eu aproveitei a oportunidade, ele me pediu que ajudasse, eu ajudei ele a sair dessa questão toda cristã também, né? Pude estar indo passar da forma que eu entendia, da forma que eu conhecia, porque na verdade, para mim, o judaísmo ortodoxo, eu tinha que seguir, eu tinha que ser judeu ortodoxo. Eu fui passando para ele também toda a questão do judaísmo ortodoxo para ele. E esse amigo acabou também, logo de primeiro eu não disse a ele que eu estava seguindo como ortodoxo, ele achava que eu era messiânico. Então ele me convidou para passar algumas aulas para a sua comunidade, né? Tanto uma aqui quanto uma de Salvador também. Então eu comecei a passar os ensinamentos para eles. Eles saíram do cristianismo, começaram a ser messiânicos e eu já segui o judaísmo ortodoxo. Só que eu aproveitei a oportunidade de dizer, não vou contar logo para ele para poder ajudá-lo de uma forma que quando ele venha descobrir que eu não sou messiânico, ele já sabe caminhar com as próprias pernas. Então eu pude conhecer esse amigo, né? Tive o prazer de conhecer esse amigo, que hoje também é um líder aqui na comunidade, em Dias d'Ávila. E esse amigo hoje, graças a Hashem, é um dos líderes aqui e conseguiu ajudar outras pessoas também a sair do cristianismo, a encontrar o caminho da verdade. Então, nos unimos como comunidade ortodoxa, de judeu ortodoxo, seguindo o judaísmo ortodoxo, né, através do conhecimento que eu já tinha adquirido junto com a comunidade que estava comigo, e a gente começou a seguir ortodoxamente, vamos dizer assim, né? E aí ele veio pesquisar sobre a questão Benenô, etc e tal. Foi aonde eu já tinha entrado em contato com o próprio Rav Yaakov pelo Facebook, mas como eu achei, o Rav Yaakov me convidou para participar lá do movimento, para ir na sinagoga, eu achei meio estranho porque, como eu estou resumindo, não dá para contar toda a minha trajetória, né? Em uma outra oportunidade eu vou poder contar com detalhes. Mas eu já tinha recebido centenas de não de outros segmentos judeus ortodoxos. Porque, na verdade, a minha ingenuidade me levava a acreditar que o judeu era obrigado a me aceitar como judeu, porque eu poderia ter uma descendência judaica. Né? A falta de conhecimento leva a nós a requerer direitos que, na verdade, a gente nem tem. Então, isso me levou a receber o não. O não, na verdade, foi proporcionado por mim e não pelos judeus que me receberam, né? Que, na verdade, que eu conversei. Eles não estavam me dizendo não. Na verdade, eu que estava querendo ser reconhecido por uma coisa que eu não era. Então, eu não levei muita fé, porque eu achei muito fácil, né? Um rabino que estava abrindo a porta para um não-judeu, então eu deixei de lado, né? Então, o meu amigo conheceu o movimento Benenô Brasil,
E aí, de princípio, eu não queria o movimento, eu não queria ser Bnei Noah, porque para mim, ser Bnei Noah era regredir. Eu já tinha mais ou menos uns 6 anos praticando o judaísmo ortodoxo, guardando o Shabat, fazendo todas as festividades, né, e algumas mitzvot já tinham passado para as pessoas. E eu não queria retroceder, para mim era declinar a minha alma. Só que aí, depois de um período, a gente se separou, né, as comunidades se separaram. Eu fiquei com o pessoal que estava comigo, ele ficou com o pessoal que estava com ele, e depois aí eu fui pesquisar sobre a questão messiânica, né? Então, no aniversário de 1 ano de minha filha, eu já tinha estudado sobre o assunto do Bnei Noah, né? Já estava compreendendo um pouco sobre o assunto de Bnei Noah. Eu vim ver realmente que tinha respaldo dentro da lei judaica, tinha respaldo dentro da Torá escrita, da Torá oral. E aí eu vim perceber realmente que não era uma brincadeira, que não era algo que estava aleatório. Era algo que tinha uma conexão espiritual forte com Hashem. E aí eu falei com esse meu amigo e a gente se juntou como comunidade de novo, aqui em Dias Dávila, e a gente começou montou uma pequena comunidade e começou a praticar juntos. Depois de algum tempo, as comunidades se dividiram novamente. Eu fiquei numa parte da cidade como emissário, ele como outro emissário da outra parte da cidade, né? Então para que de uma certa forma a gente pudesse abranger as duas partes da cidade, né? Também a vertente, a forma de cada um conduzir era um pouco diferente, mas as duas formas levavam as pessoas a conhecer a verdade e a conhecer a Torá de Hashem. Então a gente achou por bem a fazer essa divisão e seguir um ajudando o outro e, de qualquer forma, no mesmo pensamento, no mesmo caminho. Então eu conheci, através do Rav Yaakov, o que é ser um Bnei Noah. E para mim hoje, né, fazendo esse grande resumo, como eu cheguei a ser Bnei Noah, para mim hoje, eu não queria ser um Bnei Noah porque eu já estava acostumado a fazer muitos mandamentos. Então, para mim, o que eu aprendi com outras pessoas que ensinavam sobre Bnei Noah e que não tinha autoridade, que não tinha conhecimento nenhum, na verdade, do Bnei Noah, de o que é ser um Bnei Noah, dizia que o Bnei Noah era simplesmente guardar as 7 leis seca, as 7 leis que não tinha nada de espiritualidade, e pronto, estava bom demais. E podia viver a sua vida aleatoriamente. Só que eu vim descobrir, através dos ensinamentos do Rebbe, que ser Bnei Noah é ter um compromisso real, verdadeiro, mesmo não sendo judeu. Ter um compromisso verdadeiro é ser um justo entre as nações. Guardar as leis de Noé com a intenção verdadeira é ter uma conexão com Deus de Israel tão grande que aquele que não conhece não sabe o que está perdendo. Porque hoje a minha alma ela está tranquila. Hoje a minha alma ela tem sossego. Porque eu ficava procurando algo que não encontrava e não preenchia a lacuna da minha alma. Mas hoje, graças a Hashem, graças à luz que o Rebbe implantou no coração dos seus Hassidim, graças ao esforço do Rav Yaakov Gerenstadt por abrir as suas portas da sua sinagoga para receber a gente, para trazer todo o ensinamento, hoje, tanto eu quanto as pessoas que me acompanham nessa jornada, estamos felizes de poder participar desse movimento maravilhoso, né? Então, a gente pode estar analisando no próprio Mishneh Torah, se você for analisar no próprio Mishneh Torah, Lei de Reis, ele fala que o Bnei Noah, ele tem que guardar as suas leis, né? Ele tem que guardar as suas leis de uma forma que sirva a Deus, e não de uma forma ética e moral, simplesmente porque é uma lei que tem proibições e que vai sofrer consequências civis. Não, muito pelo contrário. O Rebbe disse que as leis de Bnei Noah é para ser seguida de uma forma que tem a ver com Moshe, Monte Sinai e Torá. Então, não existe, ou a pessoa serve a Hashem realmente como os ensinamentos dos nossos sábios, ou ele vai continuar
sem conhecer a verdadeira essência da sua espiritualidade, a verdadeira essência da sua alma. E hoje nós podemos ter vamos dizer, um refrigério na nossa essência, em quem nós somos. Hoje eu criei uma identidade espiritual na minha vida. Hoje eu consigo me identificar com o povo judeu, mesmo não sendo judeu. Hoje eu consigo compreender o que eles falam. Hoje eu consigo compreender. Quando eu digo compreender, eu falo assim, eu consigo saber o que é sentir o amor pelo Deus verdadeiro. Sabe? Você não cometer idolatria porque você sabe que existe um único Criador do universo e que ele não se divide e que ele não é homem e que ele não mente, não engana e que ele ama toda a humanidade, seja ele judeu ou não judeu, ele tem uma missão para cada um. Que o Benen Noah, ele tem um Kian no Olam Rabá, no mundo vindouro. Que o Benen Noah que pratica suas leis, segundo os sábios do Talmud, o Benen Noah que pratica suas leis e se aprofunda nos seus ensinamentos, ele chega ao nível do sumo sacerdote, vamos dizer assim. Ou seja, é uma forma, um caminho espiritual que nós conseguimos para a nossa vida que dá tranquilidade. Então, você que está chegando agora no movimento Benen Noah, dê a oportunidade da sua alma se conhecer. Aqui no Benen Noah Brasil, seja lá em qualquer uma das comunidades Benen Noah que está espalhado pelo Brasil, sob a orientação do Rav Yaakov Gerenstadt, deixe o direito da sua alma conhecer a si mesma. Porque quando a sua alma entrar em contato com essas 7 leis, da forma correta, como os sábios da Torá ensinam, da forma correta, com a orientação correta, a sua alma vai se identificar com uma espiritualidade que ela ainda não provou. E quando ela provar dessa espiritualidade, as lacunas que foram criadas através do tempo, através do plano físico, elas vão ser preenchidas. Podem acreditar que elas vão ser preenchidas. Porque a minha foi preenchida. A das pessoas que aqui estão comigo também foram preenchidas. Hoje nós temos na nossa comunidade pessoas que se sentem felizes, alegres, satisfeitas com o que têm praticado. Hoje a gente sabe que tem as nossas 7 leis, as ramificações, né? Como foi descrito, as ramificações. Cada lei tem sua quantidade de ramificação. Além dessas ramificações, nós temos acesso a mandamentos para adquirir méritos diante de Hashem, recompensas diante de Hashem. Ou seja, dentro das 613 mitzvot do povo judeu, nós temos apenas exceções de mais ou menos 6 leis. Ou seja, o Shabat podemos honrar. Então, uma parte do Shabat nós participamos. Não podemos guardar como o povo judeu, mas usufruímos da santidade do Shabat, usufruímos da beleza do Shabat. O serviço que nós fazemos no dia de Shabat nos traz uma felicidade que a nossa alma consegue compreender o que é ter uma espiritualidade, ok? Apesar de que a gente não é obrigado a guardar, mas quando a gente honra, reconhecendo Hashem como o Criador do Universo, como o Criador de todas as coisas, a nossa alma ela se identifica com essa espiritualidade. E quando o Rebbe falou que o Benen Noah ele não estava aqui para simplesmente guardar 7 leis secas, o Rebbe estava vendo o sentimento de cada Benen Noah, de cada Bat Noah, que estava com a alma chorando, pedindo a Hashem para encontrar o caminho de volta para servir ao seu Criador. Nós temos acesso a várias mitzvot, a vários mandamentos que podemos praticar com méritos diante de Hashem, recebendo recompensas diante de Hashem, são acessíveis e que a nossa alma ela só vai se engrandecer ao praticar.
né? Não é uma obrigação, mas quando você faz se sentindo bem por isso, isso não se torna um peso na sua vida. Ou seja, descobrimos que o caminho de Ben-Noa é o caminho dos justos entre as nações. É o que vai fazer com que as nações olhem para Deus com os olhos de suas almas e não com os olhos materialistas. Então, hoje ser um Ben-Noa para mim, para minha família, poder ensinar para meus filhos, poder ensinar para outra pessoa, esses ensinamentos que o Rebbe passou, que os nossos rabinos têm passado, que o Rav Yaakov tem passado para nós e todos os outros rabinos que têm o ajudado, é assim, uma responsabilidade que dá prazer à nossa alma. É uma responsabilidade que não pesa, muito pelo contrário, ela traz verdadeira felicidade, verdadeiro amor, verdadeiro alento, verdadeira satisfação espiritual. Então, hoje, ser um Ben-Noa, para mim, é servir ao Deus de Israel da maneira correta. Mesmo não sendo um judeu, estamos ombro a ombro com o povo de Israel, servindo ao Deus de Israel e fazendo a nossa parte para que Mashiach se revele em nossos dias. Lá atrás, tudo que eu passei, tudo que eu trouxe como experiência para não deixar que outras pessoas passem pelos mesmos problemas que eu passei, porque para chegar onde eu cheguei hoje, junto com minha família e com muitos amigos que me acompanharam nessa jornada, muitos lugares diferentes, que essas pessoas me conhecem e sabem o que a gente passou para chegar onde a gente está hoje. Então, foram momentos que hoje a gente sabe valorizar. Então, a nossa missão hoje, Ben-Noa, Bat-Noa, é ajudar esse projeto do Rebbe, é ajudar o nosso Rav e é entender que a sua missão como Ben-Noa, ela é muito importante. Como o Rebbe falou, cada um de nós somos um diamante para Hashem. E qual é o homem em sã consciência que se cansa de contar diamante? Então vamos enxergar cada uma pessoa dessa aí como um diamante para Hashem. Assim como o Rebbe enxergou a nós como diamantes. E através dessa luz que ele iluminou o coração dos seus Hassidim, chegou até nós, vamos transferir essa luz para outras pessoas também. Só tenho a agradecer ao Rav, só tenho a agradecer ao Movimento Ben-Noa Brasil, que nos abraçou, que abraçou a nossa comunidade. Graças a Hashem, hoje a nossa comunidade está crescendo, está se desenvolvendo, estamos ajudando outras pessoas a conhecer esse caminho. E no que depender da comunidade Ben-Noa e Baçaí, vamos sim fazer com que o Brasil conheça Hashem, conheça a Torá, conheça os ensinamentos do Rebbe e conheça a verdade espiritual para as suas almas. Obrigado pela oportunidade, obrigado por tudo quanto tem feito por nós em nome da comunidade Ben-Noa e Baçaí, e eu acredito que em nome de todos os Ben-Noa do Brasil, graças a Hashem, que o Eterno abençoe o nosso rabino, todos os outros rabinos que têm nos ajudado, Rav Michel, Shimon, todos eles, que o Eterno possa abençoar cada um e que a gente possa seguir firmes e fortes nessa caminhada, porque as nossas almas estão trilhando o caminho correto, o caminho da Torá, o caminho do Deus de Israel. Obrigado e shalom, shalom a todos.